Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Mário da Gama Curi traduzindo Ésquilo. Mário da Gama Curi é um velho conhecido de praticamente todo mundo que nos últimos 50 anos se interessou por ler no Brasil traduções para o português dos clássicos gregos. Mário traduziu muito, e traduziu não só muita poesia, mas também muita prosa. Por exemplo, pelo que pude levantar dos 3 dramaturgos antigos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, dos quais hoje temos 32 tragédias para ler, ele traduziu 18 ao todo. Além disso, verteu para o português a maioria das comédias de Aristófanes que chegaram até nós. No campo da prosa, o feito é ainda mais impressionante. Traduziu de Aristóteles a Política e a Ética Nicomaqueia, além dos relatos históricos de Heródoto, Tucídides e Políbio, e da obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres de Diógenes Laércio. Na prática, isso significa que, até começarem a ser publicadas mais traduções do grego, o que aconteceu de forma lenta, Mário segurou quase sozinho a onda de fornecer para o público em geral, e mesmo para o mais especializado, versões poéticas de textos poéticos e versões confiáveis de textos em prosa. Não de textos poéticos e em prosa quaisquer, mas de textos que são referências fundamentais. Não é pouca coisa, e pessoalmente acho que ele ainda espera o devido reconhecimento pela contribuição que deu. De uma forma geral, o trabalho de transposição de Mário não é voltado nem para o conteudismo acadêmico típico, nem para grandes invenções e soluções. Você nunca vai ter dificuldade em ler o texto dele em português, seja porque ficou colado demais ao original, tornando-se meio ininteligível, seja porque usou demais, propondo saídas que o público em geral não digere bem. Tirando sua decisão de usar em português nomes próprios que recuperem a sonoridade do original, Dioniso em vez de Dioniso, Jason em vez de Jazão, Heródotos em vez de Heródoto, etc, etc. Tirando isso, suas versões são sempre elegantes, desenvolvidas, palatáveis. Se eu tivesse de escolher um único adjetivo para definir o seu trabalho, de um modo um pouco grosseiro e talvez até injusto, eu escolheria parafrástico. A meu ver, a paráfrase, isto é, o recurso a uma espécie de rodeio em torno do original, com o objetivo de trocar em miúdos, na língua de chegada, o que está lá na língua de partida, é o mecanismo central de Mário. Isso vale especialmente para a sua tradução do Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. Dá para a gente perceber isso logo de cara com um simples levantamento quantitativo. Essa tragédia tem, em grego, 1093 versos. É uma peça curta, mas na transposição de Mário, seus 1093 versos viraram 1447, um aumento de 32%. Ou seja, em português ela ficou 1/3 maior. Tudo bem, nem sempre é assim. No mesmo volume do Prometeu Acorrentado estão publicados também o Édipo Rei de Sófocles e a Medéia de Eurípides, com o Édipo sendo 18% mais longo e a Medéia 14%. Isso significa que ao longo da sua carreira como tradutor, Mário foi se tornando mais sucinto? Ou que o movimento foi no sentido contrário? Ou ainda que não há uma linha evolutiva clara? Eu não saberia responder. O fato é que Mário não estava preocupado com a paridade dos versos, e o Prometeu de Ésquilo é um bom exemplo de como ele pôs em prática essa maneira parafrástica de traduzir. Vou dar alguns exemplos, mas antes é importante explicar o esquema rítmico básico com o qual ele trabalha. As falas dos personagens, que são em trímetros jâmbicos no original, Mário verte por dodecassílabos, e os cantos corais, que são em ritmos complexos e em parte livres no grego, ele verte em decassílabos. É uma combinação rara de se ver e que, até onde sei, não foi empregada por mais ninguém depois dele. Mas tem tudo a ver com seu projeto. Dá a ele uma cara bem clássica, no sentido de equilibrada, porque Mário está trabalhando com 2 medidas muito aclimatadas ao português, o verso de 12 e 10 sílabas, com elegância e bom gosto. É poesia para quem pensa a poesia mais como convenção do que invenção. Ouçam essa fala do deus Hefesto a Prometeu logo na abertura da peça, onde 3 trímetros do original acabam sendo traduzidos por 5 dodecassílabos. Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, quiseste transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas. Para efeito de comparação, cito agora a tradução de Jaá Torrano, em versos livres e bem mais sintética, também em 3 linhas, como em Ésquilo. Tal é tua colheita da amizade por humanos. Sente esquivares a ira dos deuses, Deus,
outorgaste aos mortais honras além do justo. O conteúdo está preservado em Mário, mas desenvolvido. A ideia de colher o fruto do original virou recompensa, e a acusação dirigida a Prometeu, seu modo, entre aspas, filantrópico de ser, que já a traduz por amizade por humanos, virou por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. É verdade que a repetição do original é preservada, Deus, deuses. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, mas sem a justa posição enfática dos termos, como no original. Ainda assim, os versos finais são muito explicativos. Quiseste transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas, que já a traduz por outorgaste aos mortais honras além do justo. Com Mário, os predicados da dicção grandiosa e vigorosa de Ésquilo, repleta de ousadias e invenções, meio que desaparecem. Vejam agora esse trecho de uma longa fala de Prometeu sobre a tirania de Zeus, ainda na parte inicial da peça. No original, o trecho se inicia depois de um cavalgamento, que Mário desfaz. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais castigados pelas desventuras. O seu desejo era extinguir a raça humana, a fim de criar outra inteiramente nova. Somente eu e mais ninguém ousei opor-me a tal projeto impiedoso, apenas eu a defendi, livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. Reparem como é bem fluente e fácil de entender, respeitando os acentos tradicionais do dodecassílabo e se permitindo driblar algumas sinéreses, como em da extinção total, que a gente deve ler como 4 sílabas, da extinção, e não 3, da extinção. Só que quase 6 versos no original viram 9 completos, e a gente percebe, cotejando, que a gordura excedente vem, por exemplo, do acréscimo de nem por um fugaz momento, ou do fato de um adjetivo só em grego ter virado castigados pelas desventuras, ou de a frase em grego criar outra nova se transformar em a fim de criar outra inteiramente nova, ou de o opor-me do original ganhar um objeto, a tal projeto impiedoso. Só o verso e meio final desse trecho, que diz mais ou menos livrei os mortais de irem esmagados ao Hades, vira quase 3, livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. Comparem com a solução bem sintética de Já para o trecho todo, em 6 versos, como no grego. Dos mortais coitados, não fez conta, mas queria destruir o gênero todo e semear outro novo. Ninguém foi contra isso, exceto eu. Eu ousei. Livrei os mortais de dilacerados irem ao Hades. Não é que Mário passe simplesmente por cima dos detalhes do texto grego. Dá para a gente ver que ele está atento. Como numa outra fala ainda de Prometeu, um pouco mais à frente. De novo, 5 versos gregos viram 8 em português. Mas Mário mantém a repetição enfática de recon no original, voluntariamente, que ele traduz por consciente. E Mário ainda produz outra, nunca, nunca. Boa solução para o grego umenti, além de preservar a ideia central na passagem, de definhar, ressecar. Mas os muitos preenchimentos estão lá, preenchimentos que dão acabamento à versão e um remate adequado, mas também a permanente impressão de certo desperdício de palavras. Ouçam. Foi consciente sim, meu erro. Não retiro a palavra, por amor aos homens, por querer ajudá-los, procurei eu mesmo meus próprios males. Nunca imaginei, porém, que minhas provações implicariam em ressecar-me para sempre nestas rochas, e que teria por destino ficar só, neste cume deserto, para todo o sempre. Agora a versão de Já, na direção oposta. Ciente errei, não quero negar. Ao socorrer mortais, descobri males. Não supunha que, com tais castigos, ressecaria junto a pedras alcantiladas, obtendo este ermo solitário Penedo. Notei alguns cochilos também. Vejam essa curiosa fala do deus oceano. Sim, estou vendo, Prometeu, e quero dar-te o único conselho útil nesta hora, por mais decepcionado que possas estar. Conhece-te a ti mesmo, amigo, e adaptando-te aos duros fatos lança a mão de novos modos, pois um novo Senhor comanda os deuses todos. Por mais decepcionado que possas estar, é estranho, porque em grego o adjetivo é poikilos, que significa solerte, versátil. Você não está destacando aí a astúcia característica de Prometeu. E senhor é, a meu ver, pior que tirano, para traduzir o grego tyrannos. Mas, por outro lado, Mário mantém a repetição do original, novos modos, novo senhor. E o uso de conhece-te a ti mesmo é perfeito, porque faz a ponte com a famosa máxima gnoti salton. Aqui Ésquilo usa rigorosamente gignosque salton.
Há ainda algumas alterações esperadas, coerentes com a sua proposta. A divindade do destino, por exemplo, Moira, vira Parca, e Erina vira Fúria. Esses correspondentes latinos são sempre mais palatáveis para o grande público. O mesmo vale para o lamento da personagem Io, ou Ió. Ió, moi, moi, e, que vira um convencional ai, ai de mim, ficando apagada a relação explícita no original entre o nome dela e a interjeição de dor, algo talvez censurável para quem se preocupou tanto com a sonoridade dos nomes gregos. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.